Quero, senador Paim, concordar com o senador Álvaro Dias. Na busca da informação, o jornalista pode procurá-la no céu ou no inferno. E eu digo isso na qualidade de jornalista diplomado. Mas, no entanto, eu não posso concordar que o jornalista passe a ser um agente do diabo, um seletor de informações, um participante de uma quadrilha de desinformação para motivar a opinião pública no sentido de apoiar os interesses que representa. E os interesses da imprensa, da grande imprensa brasileira, são conhecidos, ligadas aos grandes grupos econômicos e aos grandes bancos. E eu trago aqui a minha experiência como relator da CPI dos títulos públicos, a famosa CPI dos precatórios. Eu, sem direito de resposta, fui agredido pela Veja e pela Isto É. Fizeram uma matéria em que acusavam a minha mulher de ter mandado recursos para fora do Brasil. Me telefonaram antes e eu mandei os documentos da origem dos recursos, participação numa herança da minha mulher, da sua irmã, que morava na Califórnia. Os documentos foram ignorados, queriam desacreditar o acusador da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos. A imprensa estava evidentemente durante todo o tempo, a grande imprensa, ao lado dos predadores, ao lado do roubo, ao lado das quadrilhas. Não podemos confundir o direito de investigação do jornalista com a participação de uma societas céleres, com a participação de um conluio para seletivamente denunciar determinadas pessoas, divertindo a opinião pública, do italiano divertere, desviar do que importa. Esta CPI, para ser verdadeira, tem que quebrar sim o sigilo dos governadores, dos políticos, da Veja, do Roberto Civita e do Policarpo, para sabermos até que ponto estavam envolvidos num conluio organizado para a predação de recursos públicos, a quem protegiam e o que denunciavam, a que interesses serviam. Achei magnífico o discurso do senador Álvaro Dias, mas se é para fazer uma abertura, trazer a verdade, que se traga por inteira e não parcialmente. Que história é essa de confundirmos a liberdade do repórter com a liberdade da calúnia e da difamação? Quando personagens inquinados e denunciados não têm sequer o direito de resposta. Eu fui objeto na tentativa de desmoralização da CPI dos títulos públicos de páginas da revista Veja. Nunca pude responder a estas acusações. Ah, sim, processe, peça o direito de resposta para ter o sucesso do Brizola, que conseguiu o direito de resposta 5 anos depois do fato. É evidente que não é este o caminho. E me perdoa o senador Álvaro Dias. Concordo com tudo que ele disse, desde que a sua vontade e o seu desejo de investigação seja completo. E não seja o desejo de acobertar uma imprensa ligada em conluio evidente e claro com o crime organizado, com os interesses econômicos, com os interesses financeiros e do grande capital no Brasil. Mas não foi esse o motivo que me levou a lhe pedir um espaço para uma breve e urgente comunicação. Eu ainda, senador, acredito que se essa CPI se desse ao respeito, teria imediatamente promovido a exclusão do famoso deputado que fez a declaração exposta pelos jornais ontem e filmada pelo SBT. A manutenção do deputado na CPI tira completamente a credibilidade desse processo. Mas o motivo da minha intervenção hoje é utilizar a tribuna do Senado para fazer uma convocação. A Grécia está renovando as suas eleições e rompendo com a zona do euro. Provavelmente abandona a moeda comum do mercado comum europeu. A Espanha está em recessão. A presidente Dilma luta para derrubar os juros enquanto os bancos sobem as suas taxas internas. A tal marolinha
se transforma num marolão e ameaça a estabilidade da economia do mundo, não só a brasileira. E nós temos que aprofundar os exames das causas, dos efeitos e das soluções. A comissão que eu presido, a Seção Brasileira do Parlasul, realiza hoje, às 16h, um seminário para investigar e analisar soluções possíveis de defesa da economia brasileira e do povo brasileiro. Com o economista Carlos Lessa, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jornalista Mauro Santayana. Será a primeira de uma série de 3 reuniões. A próxima será dia 25 e a última dia 1º de junho. E eu queria, usando essa tribuna, chamar a atenção dos espectadores da TV Senado para que sintonizem a nossa televisão hoje às 16h. E nós vamos tentar também, se conseguirmos quebrar aí um sigilo colocado no sistema do nosso Prodazem, sistema de informática do Senado, paralelamente fazer uma Twitcam. Ou seja, nós queremos abrir esse seminário para a consideração dos telespectadores e dos usuários da internet do Brasil e desse Cone Sul latino-americano, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, o motivo da minha intervenção é exatamente esse, chamar a atenção para o seminário. Agora, como diria o Mussolini a Claretta Petacci, não nos venha o PSDB de borzeguins ao leito. Investigação de verdade não exclui ninguém. Liberdade de imprensa e de informação não significa direito de formação de quadrilha. Societas céleres não é imprensa. E chamo a atenção do plenário do Senado para o meu projeto de direito de resposta. Não quero censura de espécie alguma, mas quero o direito de cada pessoa difamada ou citada de forma desairosa no meio de comunicação, o direito da resposta imediata e rápida. É o direito ao contraditório que existe em juízo. Agora, fiquei impressionado com o encaminhamento do discurso do meu amigo senador Álvaro Dias. Até a grande decepção quando ele mostra a sua parcialidade. A parcialidade em defesa de um dos aspectos das quadrilhas que se organizam para predar o país. A quadrilha que, evidentemente, está organizada na imprensa nacional.